Paz do Senhor, tudo bem? Glória a Deus pela sua vida. Nós estamos aqui para dar continuidade à nossa leitura do livro de Mateus e fazendo uma rápida exposição de alguns versículos mediante a Bíblia de Estudo Pentecostal. Leiamos. Não julgueis para que não sejais julgados. Mateus capítulo 7, viu? Até o versículo 14, para não estender muito o vídeo. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita! Tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, ou boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhes pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Glória a Deus. Aqui no versículo 1 diz: não julgueis. E nós temos aqui uma pequena exposição, uma pequena explicação a respeito disso, que diz: Jesus condena o hábito de criticar os outros, sendo nós mesmos faltosos. O crente deve primeiramente submeter-se ao justo padrão de Deus, antes de pensar em examinar e influenciar a conduta de outros cristãos. Primeiro, Cristo não está aqui abolindo a necessidade do exercício do discernimento e de fazermos avaliação dos pecados dos outros. O crente é ordenado a identificar falsos ministros dentro da igreja e avaliar o caráter de certas pessoas. 2. Mateus 7:1 não deve servir de desculpa para a omissão do exercício da disciplina eclesiástica. Julgar é uma coisa, e corrigir quem está errado é outra coisa. Versículos 7 e 8 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Diz assim: Jesus estimulava a perseverança na oração. Os tempos dos verbos gregos do versículo 8 indicam continuidade. Devemos continuar a pedir, a buscar e a bater. Pedir
Fala da consciente necessidade e da confiança que Deus ouve nossa oração. Buscar fala de fervente petição associada à submissão à vontade de Deus. Bater fala da perseverança em buscar a Deus enquanto ele não responde imediatamente. A garantia de Cristo de que o suplicante receberá o que pede baseia-se em, primeiro, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que foi no capítulo anterior. Orar, buscar a bondade e amor paternais de Deus. Orar de conformidade com a vontade de Deus. E cultivar a comunhão com Cristo e obedecer a Cristo. Versículo 11. Vosso Pai dará bens. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas ou boas coisas aos vossos filhos, imagina Deus. Cristo promete que o Pai Celestial não decepcionará seus filhos. Ele nos ama com um amor maior do que aquele de um bom Pai terrestre e quer que lhe peçamos tudo quanto necessitamos, pois ele promete dar-nos o que é bom para nós. Ele deseja prover solução para nossos problemas e pão para as nossas necessidades diárias. E, mais do que tudo, ele nos dará o Espírito Santo para estar conosco, como nosso conselheiro e ajudador. E agora, já finalizando, o versículo 14, que diz: estreita é a porta, e poucos aqui a encontram. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Cristo ensinou que não devemos esperar que a maioria siga pelo caminho que leva à vida. Primeiro, são poucos os que querem entrar pela porta humilde do verdadeiro arrependimento e, em seguida, negar-se a si mesmo para seguir a Jesus, esforçar-se sinceramente para obedecer aos seus mandamentos, buscar zelosamente o seu reino e a sua justiça e perseverar até o fim com verdadeira fé, pureza e amor. Segundo, Jesus, no Sermão do Monte, descreve as grandes bênçãos que pertencem aos discípulos do seu reino. Mas ele também ressalta que esses discípulos não escaparão à perseguição. Além disso, contrastando com alguns evangelistas que pregam que ser salvo é uma das coisas mais fáceis neste mundo, Jesus ensinava que segui-lo importa em sérias obrigações no tocante à justiça, à aceitação da perseguição, ao amor aos inimigos e à renúncia pessoal. Então nós temos o evangelho, a vida cristã, eu comparo como um jogo de xadrez. Deus joga a peça dele e nós jogamos a nossa. A peça dele foi jogada na cruz do Calvário. Ele enviou Jesus para morrer por nós, para derramar o sangue por toda a humanidade, por todos os homens. Porém, existe uma condição: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É necessário crer em Jesus. E crer não é apenas acreditar. Crer significa assumir um compromisso. Tem pessoas que querem Jesus apenas por uma barganha, receber uma bênção, receber uma cura, receber uma libertação na família, porém não quer arrepender-se dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, aceitando Jesus como único, suficiente Salvador e Senhor da sua vida, mas querem apenas bênçãos. E aí às vezes não acaba recebendo essas bênçãos, porque também existem requisitos para receber as bênçãos, conforme em João capítulo 15, que diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aí pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Porém, isso tudo que a gente pedir vai estar de acordo à vontade do Pai. E algumas pessoas não querem cumprir esses papéis e acabam se frustrando, entre aspas, com o Evangelho. Porém, nós estamos firmes com Cristo, é para ser salvo e para morar no céu. Deus abençoe mais e mais a sua vida.
Amém. Olá, meu amigo, voltei só mais uma vez para te dizer que se você gostou desse vídeo, nos ajude, se inscreva no canal, aperte o sininho, dá o seu like, dá seu comentário, que isso é muito importante, tá bom? Deus continue abençoando mais e mais. Um beijão no seu coração. Maranata.